Santo, santo, santo. A paz de Jesus, mulheres amadas. É uma grande honra. Não se assustem com a minha Bíblia, que ela é muito usada. Amém. A aparência dela não quer dizer escuro, não, tá? É porque é um material frágil, a gente leva para tudo quanto é lugar. Eu não abro mão de qualidade em detrimento de beleza, não, tá? Muito Desculpa bem, aí. muito bem. Então, glória a Deus. É uma honra estar aqui. A paz de Jesus para todos, né, para todas nós, a paz de Jesus que excede todo entendimento. É dessa paz que nós necessitamos. E é por ela que nós estamos aqui, amém? Então eu me sinto muito honrada e estava conversando com a pastora Gislene, como Deus, eu digo assim, Senhor, tu não és gente. Porque eu havia orado. Deixa eu só chegar um pouquinho pra cá pra você ficar na iluminação pra poder apagar dali, que aí vai enxergar, pra gente poder escrever melhor. Fique tranquilo. Aí ela fica na iluminação. Olha, cuidado, perfeito. Glórias a Deus. Todos conseguem ler agora? Ai, sim, glória a Deus. Amém. Então, olha só. Eu estava falando. Dá para chegar aqui, perfeito, obrigada. Estava falando com ela, Deus não é gente. Eu estava me preparando e ela me perguntou: você vai precisar de alguma coisa? Eu, até então, não. Eu sou muito obediente ao pai. Se o pai disser, faça isso, eu faço. Se não fizer, então eu não tinha falado nada. Por quê? Porque eu já tinha falado com a pastora. É lindo isso. Porque geralmente eu faço trabalho de grupos com mulheres e eu peço, ou eu levo uma folhinha e canetas, lápis. Aí quando eu chego aqui, eu falo, Senhor, tu és maravilhoso. Ou seja, esse trabalho é dele. E isso é que é o mais lindo. Nós somos apenas muito honradas por nós sermos o Evangelho ter nos alcançado. É uma honra Deus ter nos alcançado por meio da sua palavra. Então eu louvo muito ao Pai pela honra de conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, por ele ter me trago hoje. A gente tentou antes, mas a agenda de Deus é perfeita, então a gente precisa aprender apenas a nos colocarmos sob a orientação do Espírito Santo, né? Obrigada mais uma vez, pastora Cecília, pastora Gislene e a todas as mulheres que estão aqui. Sim, a pastora já fez a leitura do versículo de Romanos e eu quero, antes de Romanos, depois, né, já, eu quero que a gente abra em Atos 15, por gentileza. Atos 15, versículo 6, por favor. Meu nome é Carla, eu sou educadora de formação, sou terapeuta de formação e sou filha de Deus. Amém. Filha do Pai. Isso é conquistado, tá, irmãs? Amém. Não é algo que a gente não... Se você não se posicionar e dizer, eu quero essa filiação, a gente só se torna criatura, como todos os seres humanos. E eu desejei muito ter um pai como ele. Só ele preenche toda a necessidade que a gente tem de um pai. Então, Atos, capítulo 15, no versículo 6, diz assim: então, eu vou ler a minha versão. Vamos ler então. Aí você vai seguindo, tá, amigo, por gentileza. Obrigada aí por essa presteza aí. E congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém? Então,
eu quero deixar aqui, e no versículo... Não, continua, desculpa, tá, gente? Próximo ali. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé. Não, você pulou, né, filho? Tá. Perdão. Pela graça de Jesus Cristo, como eles também. Aí 12, verdade. Próximo. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Bom, amém. Vou deixar aqui. Na verdade, irmãos, na sua... Tá, 15, mas para mim isso é mais 14. Tá bom. Olha só, porque na minha tá assim. Então, aqui. 9 diz assim: E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-nos pela fé o coração. Aqui é um dos relatos do início da igreja. A igreja primitiva, né? De onde se originou nós. Eles falavam sobre nós, gentios. Quem somos? Nós. Então, nós não fazemos parte da descendência abraâmica ali de sangue, dos hebreus. Então, quando Pedro se referiu, olha, Deus me chamou para pregar aos gentios, ele estava se referindo a nós. E é uma honra, porque Jesus, quando fez uma oração ao Pai, para que os discípulos ouvissem um pouco antes dele ir, no capítulo 17 do Evangelho de João, um dos trechos ele diz assim: Pai, para que eles sejam um, como nós somos um. Então Deus, quando Ele nos chamou, quando Ele nos criou por uma unidade. Então, por que eu nasci? Porque Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para que fosse um. Para que nós tivéssemos um relacionamento com o Pai. Então, eu quero abrir essa proposta de reflexões sobre a palavra do Senhor, lembrando a mim e a você, para que a gente possa ajustar nossas lentes. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Porque esse foi o propósito para o qual o Senhor nos convidou. Por que eu nasci? Nasci porque Deus me ama e Ele quer passar uma eternidade comigo. Por que eu estou sofrendo? Porque este mundo está caído. Então a gente precisa buscar uma visão panorâmica da palavra de Deus para fazer um pouco sentido o que nós vivenciamos no dia a dia. E nós fazemos parte de uma geração poderosa, uma geração que tem acesso à palavra de Deus e cumprimento de profecias anunciadas há séculos e até mais de 1000 anos atrás, 2000 anos, até mais. Então nós somos essa geração. Carla, mas a minha vida está sufocada. Então eu quero justamente te provocar para que você, atendendo ao pedido, à orientação de Paulo, porque quando ele escreve a carta aos Romanos, ele suplica: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, sacrifício não é uma coisa simples. Sacrifício não é agradável. Sacrifício não é uma festa. Sacrifício é algo que me custa. E eu preciso atender a este convite de uma forma honrosa. Porque isso, paradoxalmente,
é o que me dá felicidade, não só instantânea. Porque a felicidade instantânea deste mundo é passageira. Então eu quero iniciar a nossa conversa lembrando isso. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu nasci por dores? Está dentro deste contexto geral. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Você não é qualquer pessoa. E mais, não somos coitadinhos, tá? Aleluia. Não existe isso para nós. Aleluia. Independente da dor que cada uma passa, ou já tenha passado, ou venha passar, nós nunca fomos coitados. Vou pegar aqui minha água. Essa meleca aqui. Tá, obrigada. Glória a Deus. Obrigada, querido. Então, isso aqui foi um encontro até onde nós nos conhecemos, e eu quis trazer algumas questões para nós, para que nós pensemos sobre como é a nossa identidade como mulheres, quais são as nossas dores. Então, quando eu fui convidada para falar sobre isso, sobre feminicídio. Por que homem mata a mulher? Né? E aí é um paradoxo, uma coisa que é boa e ao mesmo tempo ruim. Ou então tem o cerne daquela circunstância, a raiz daquilo ali está na mesma árvore. O fruto doce, amargo, estragado está na mesma árvore. Então nós precisamos olhar para a raiz da árvore. Porque quem cria os homens somos nós, mulheres. Eles vêm de nós, dos nossos ventres. Não é paradoxal que depois eles cresçam e queiram nos bater, nos maltratar e nos matar? Não estou querendo trazer a responsabilidade e culpa para a mulher. Mas eu quero que nós passemos a sair desse automático só de dizer ele é culpado, ela é culpada. A gente precisa buscar um entendimento maior do que aquilo que o mundo está querendo colocar a gente. Qual o lugar do mundo? Quem administra o mundo? Jesus falou, o príncipe deste mundo. E ele é príncipe porque lá no Jardim do Éden, o homem escolheu desobedecer a Deus. A mesma temática que aconteceu lá acontece todos os dias na minha vida e na sua vida, se nós não estivermos atentas. A mesma tentação que a serpente, como é descrita na Bíblia, fez para Eva, faz para mim e para você todo dia. Porque Deus falou assim, não coma da árvore. E Deus, gente, Ele é. Quando perguntaram sobre o nome dele, eles digam que eu sou. Mas quem é? Eu sou quem sou. Aleluia. É só a gente abrir os olhos que a gente enxerga Deus. Aleluia. Estamos vivas, já é a maior prova de que Deus existe. Isso aqui é muito perfeito, essa máquina que funciona é perfeita. E aí Eva, ali passando os dias, maravilhoso, aquele imagina o jardim do Éden, meu Deus. Uma coisa, eu já amo a natureza do jeito que ela está. Imagine antes dos abrolhos, dos espinhos, antes da queda. Eu ia viver com contemplação o tempo todo, porque eu passo diante de um matinho e já estou glorificando a Deus. Imagina aquela época. E aí vem a serpente e não invadiu nada. A serpente foi lá e só fez assim. Olha, não é bem assim. Deus, ele não está falando bem a verdade. O que a serpente fez ali com Eva? Ela instaurou o relativismo. Não é bem assim. Deus não é isso desse jeito, não. Deus não vai cobrar isso, não. Essa mesma racionalização que foi usada com Eva, é usada comigo, com você, todos os dias. Eu vou fazer isso. Eu acho que Deus não vai me cobrar isso, não. Cobrar? Não vai te cobrar, não. Ele só espera que você faça. Porque Ele te deu condições para fazer. Assim como a pastora disse agora há pouco, nós sabemos onde está a nossa fraqueza. Nós sabemos onde está o nosso calcanhar de Aquiles. Nós só precisamos silenciar a voz da serpente na nossa mente e fazer o que tem que ser feito. É simples assim? Simples, mas com muito respeito. Porque eu sou uma mulher. Eu fui uma criança. Eu sou filha. Eu sou esposa. Eu sou mãe. E eu sei como é doloroso esse percurso de nós formarmos uma identidade. Como é doloroso cada circunstância pela qual a gente vem passando. Amigo, coloca lá no slide 14, por gentileza. 14º, por favor. 14. Pode ir contando aí que
E aí, quando me convidaram, eu falei, eu vou ficar me deter muito. Aqui são leis. Várias leis sobre, e se eu for abusada? E se eu for atacada? É só abrir o Google que eles vão te encaminhar. Vocês sabem, tem estrutura, tem delegacia, tem. Mas a mulher de Deus, ela tem uma perspectiva diferenciada para lidar com isso. Nós não lidamos como o mundo lida de uns contra os outros. Nós temos um Pai. Nós temos parte dos poderes vindouros quando nós estivermos plenos na presença de Jesus. Na carta aos Hebreus, isso é descrito e nós vamos ler. Pode avançar, por favor. Pode avançar, pode continuar avançando. Aqui. Porque nada é igual para ninguém, nem para as mulheres, muito menos para a mulher cristã. Do que eu estou falando? Cara, o que você está falando? Da vida. Nada é igual para ninguém. Então, quando alguém vier te oferecer uma receita pronta, duvide. Duvide do relativismo. Duvide da estratégia do maligno, que ele criou esse mundo cheio de aparências. Há um tempo atrás, há uns anos, Deus começou a me provocar a respeito da minha identidade como mulher. Eu sou uma mulher que também quero ser bem vista, benquista. E Deus foi quebrando paradigmas na minha vida. Estou liberta de tudo? Não. Cada dia eu vou no processo. Mas em alguns aspectos eu estou. E Deus sempre me faz dar alguns testemunhos para ajudar algumas que estejam um pouco aprisionadas. Por exemplo, sobre a questão da autoimagem. A maioria de nós tem uma imagem muito alterada sobre o seu corpo, sobre a sua identidade. E a primeira vez que eu atendi uma pessoa que tinha uma estrutura corporal diferente do que a mídia diz, essa é linda, essa é maravilhosa. E ela chegou ao consultório muito organizada. Simples, mas as cores nela favoreciam, o corte do cabelo, as bijuterias que eram simples, mas ela tinha uma presença muito agradável. Ela foi buscar ajuda para outras coisas, mas na autoimagem dela estava super organizada. Então, nesse sentido, Deus começou a me despertar para aquilo ali. Porque a gente estuda, mas outra coisa é você ir vivendo e você ir conhecendo pessoas. É muito maravilhoso, maravilhosa essa honra que Deus nos dá de conhecermos uns aos outros e sairmos da teoria e avançarmos. A gente não precisa conhecer tudo para a gente crer. E Jesus disse a respeito de Tomé: eu só vou acreditar quando eu ver as chagas nas mãos dele. E Jesus falou: bendito aquele que creu sem precisar ter visto. Ele fala de nós. Então, aí aquilo começou a abrir uma perspectiva a respeito de uma autoimagem que eu já conhecia. Falei, Deus, então não é a combinação sistemática. Eu não preciso ter um olhão assim, um olhinho assim, um peito assim, um bumbum assim. Não. Organiza o que você já tem, que é a mensagem que aquela pessoa trouxe para mim. Então eu quero deixar essa provocação para você. Porque às vezes a gente está com a perspectiva do olhar do outro sobre nós. Eu olho no espelho e acho lindo. Eu saio do espelho, eu esqueço aquela imagem, mas o que me disseram, o que fizeram, fica mais forte do que o que eu vi no espelho, do que às vezes eu tenho. Isso precisa ser alterado, tá? Por quê? Porque eu convivo com esse corpo o tempo todo. Então eu preciso organizar minha imagem e alinhar com essa imagem. Porque a primeira coisa mais palpável, a minha ferramenta de trabalho é essa, de vida. Trabalho de quê? Trabalho todo, né? E aí é um convite para nós ajustarmos as lentes. Todos nós temos uma lente diferente. Cada família cria os seus filhos, os entes ali, com uma lente diferente. Uma família educa os filhos para eles resolverem o problema. Escuta, quando alguém te ofender, você ouça primeiro e pode dar um murro. Ou então assim, calma, como é que se diz? Não vale a pena. E aí faz a pessoa recuar em tudo. Outra pessoa fala, não, como é que se diz? Bate antes de apanhar. Então assim, são filosofias que cada família vai ensinando, porque é assim que ela chegou até ali. Os nossos pais, os nossos avós, nos dão o que eles receberam. Então eu preciso entender que não é igualzinho para ninguém. E nós precisamos ajustar as lentes. E o grupo, porque Deus nos criou para vivermos em grupos,
é o lugar que a gente mais aprende. Porque a gente vai aprender. Uau, eu pensei que tomar café da manhã lá em casa era assim. Nossa, vocês tomam um café de manhã diferente. Olha como vocês usam o almoço e assim por diante. Então, há um convite para nós sairmos de um automático e pararmos de nos ofender com o que é diferente. A gente pode aprender. E pode aprender principalmente a não fazer. É um aprendizado importante. Eu preciso entender que não é só porque a pessoa é simpática, ela aparentemente é muito bonita, muito educada, que ela tem a melhor mensagem, o melhor alimento. Eu preciso ajustar essa lente com o quê? Com essa palavra. Essa palavra vai fazer com que as diferenças que nós possuímos, elas sejam alinhadas. Porque se eu sentar aqui agora, eu vou começar a dizer, não tem como é que é o café da manhã. Ah, mas eu vou dizer que na minha casa é melhor isso, isso, isso. A gente vai sempre achar que vai ter um melhor e pior. A gente pode sim ter consequências boas, mas a gente vai aprender que o melhor alinhamento se encontra na palavra. Carla, mas aí não é escrito todas as coisas, não. É só um ajuste que você vai aprender a identificar que todas as coisas podem ser consideradas à luz da palavra. Então, o primeiro passo, eu preciso entender isso, que o grau que eu preciso é, Espírito Santo, mostra para mim qual é o exato valor dessa circunstância que eu não estou conseguindo entender. Está me machucando, eu estou me sentindo assim, assada. Por isso que eu comecei com o livro de Atos. Porque o livro de Atos, ele começa a narrar a história da igreja a qual nós fazemos parte. A igreja que um dia vai morar com o Pai. E lá, Pedro traz essa narrativa, é diferente do Pedro que andou com Jesus. Pedro que andou com Jesus, numa hora ele foi, aquele temperamento dele maravilhoso, Jesus falou assim, sai para lá de mim, Satanás. E Pedro andava com Jesus. Quando Jesus começou a apresentar o plano dele de, olha, eu vou passar por uma cruz, eu preciso ressuscitar Pedro, para longe do Senhor isso, não vai acontecer. Aí Jesus repreendeu, porque Pedro ainda estava com a mente do príncipe deste mundo, que sofrimento não deve acontecer nunca. E Jesus veio mudar. Quando eu ajusto a minha lente para o reino de Deus, eu entendo que todo sofrimento tem propósito. Tudo que eu estou passando, eu preciso ajustar para entender. Senhor, por que eu estou passando? E aí a gente vai entender que algumas vezes, Jesus já respondeu quando ele fazia milagres. Uma vez chegaram para ele um pai, querendo a cura do filho, porque ele sempre perguntava para as pessoas, o que tu queres que eu te faça? Jesus perguntava. Então Jesus quer que a gente oficialize que nós precisamos dele. Jesus precisa que eu oficialize que eu sou dele. Porque as pessoas falam, não, mas eu sou de Jesus. Eu, ao aceitar Jesus aos 18 anos, as pessoas eu frequentava a igreja, não sei se eu já tenho Jesus no meu coração. A Bíblia fala que eu preciso confessar. Por que eu preciso falar? Porque a palavra movimenta o mundo espiritual e a minha condição no mundo espiritual. Quando eu declaro com a minha boca que Jesus, eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador, o mundo espiritual se movimenta e o maligno não tem mais poder sobre a minha vida. Aí eu começo a aprender a viver conforme as orientações dele. Então aceitar a Jesus é a primeira porta. Eu passo por ela. Só que é um percurso de relacionamento. A maioria de nós aceita Jesus, passa pela porta e fica ali estacionado. Nós precisamos continuar caminhando. Porque o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador. O segundo e mais fundamental que a gente precisa aprender é tornar Jesus nosso Senhor. Senhor é aquele que eu dependo. Pai, eu devo comprar essa roupa? Pai, eu devo fazer aquilo? Pai, eu devo ir para tal lugar hoje? Calma, mas eu vou ficar igual O quê? Eu não vou fazer mais nada esperando Jesus responder? Foi para isso que Ele nos criou. Foi para isso. E Ele tem prazer nisso. Então, eu iniciei com uma frase aqui, porque eu disse, Deus começou a me ensinar a quebrar paradigmas. E é aí, por exemplo, nessa questão de uma obediência no contexto feminino.
Quando eu era jovem, que eu aceitei Jesus, eu ainda não estava bem empregada, e eu queria andar bem arrumada. Eu falei, pai, me ajuda a andar bem vestida. Me ajuda, porque eu só tinha calça jeans, eu ainda uso calça. Não quero dizer que não se deve usar. Mas aí eu quero ajustar minha roupa dentro do padrão do reino. Me ajuda. E eu aceitei Jesus numa igreja, assembleia, que naquela época não usava calça. E eu falava, pai, eu tenho certeza que não é a calça que me atrapalha o relacionamento com o Senhor. Mas como esse povo aqui que te segue, e eu quero muito me desenvolver com esse povo, esse relacionamento, eu vou vestir e parar de usar calça, sem problema. Mas eu não tenho dinheiro para renovar. Então eu comecei a orar, pai, me leva nos lugares onde esteja em promoção roupa de qualidade. Porque quando você não compra uma roupa de qualidade, na primeira lavada ela esgarça, na primeira lavada ela desbota e você volta a andar mal arrumado. Então ali Deus me ensinou que eu devesse orar antes de comprar. Aí eu passei a andar na estica. Como? Daqui a pouco eu vou passar em tal loja. Estava uma promoção daquela roupa que custava 4, 5 vezes mais, eu não tinha dinheiro. E eu pensava, Deus começou a renovar o meu guarda-roupa para glorificá-lo. Olha como é que é a questão do detalhe. Não era para eu ir para a festa bonita. Era a festa das festas, a presença dele. Então, quando a gente vai se organizando, alinhando com o reino dele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ajustar as lentes como que algumas coisas acontecem com milagres. Os milagres só devem acontecer e só vão acontecer quando o nome dele for glorificado. Milagre que, por exemplo, se eu estou com uma doença e de repente eu já tenho uma vida com Deus, aquilo ali é só um outro propósito. Provavelmente eu não serei curada. Por quê? Porque Deus já é glorificado na minha vida. Às vezes eu não preciso glorificar, ele só precisa que eu dê testemunho durante a doença para que o nome dele seja glorificado. Mas às vezes tem uma pessoa que passa por um processo de doença que vai acontecer a cura, porque tem uma nuvem de testemunho, de pessoas que estão olhando, acompanhando. Aí acontece o milagre, porque eu não tenho esse glorificado. Então são detalhes que você só aprende na caminhada. E você não tem respostas redondinhas sobre alguém entrou numa doença, agora que Deus vai curar ou não vai? Isso é com ele, a gente entrega. Cara, mas é fácil falar. Não falo só de falar. Eu falo por experiência. Minha mãe teve câncer de mama. E quando ela teve câncer de mama, eu que a acompanhava lá no hospital de base, quando ela fazia quimioterapia. Então, era a época que eu comecei a estudar para ser terapeuta. E eu entrevistava as mulheres, eu queria saber das histórias das mulheres. E sempre tinha um traço na geração da minha mãe, que era aquela coisa mal resolvida nos relacionamentos. A dor que elas tinham, o desrespeito, a negligência, que a gente chama de psicossomático, né? Se eu não falo, se eu não me posiciono, vai se alojar naquele órgão, em alguma coisa mais fragilizada no corpo da gente. Por isso a importância de falar. Por isso a importância de eu aprender. E aí, depois que ela fez cirurgia, retirou mama, reconstruiu na retirada, uma amiga foi visitar lá no agarrão. Aí ela desce chorando, Carlinha, a gente vem visitar sua mãe e ela que nos consola. Porque minha mãe dizia assim, quantas mulheres não já passaram por um câncer de mama? Muitas. Se Deus tinha isso para mim, eu só peço força para passar. Porque eu não sou melhor que as outras mulheres. Então, esses aprendizados estão aqui. A gente aprende que isso aqui é templo do Espírito Santo, deve ser cuidado, mas ele não é a pior coisa. Tem gente, por exemplo, quando eu fui casar, 2 semanas antes, um dente meu da frente quebrou. Imagine uma noiva toda pronta, porque eu tinha feito clareamento, e aí um dos clareamentos fragilizou meu dente. Fomos correr atrás de pessoas, claro que eu passei o dia chorando, como boa noiva. Mas depois disso, entreguei para Deus e falou, vamos embora. Depois disso, fui embora, fui fazer tratamento, se desse. Fiquei feliz, me botaram uma prótese com um dente bem maior que os meus, mas eu estava feliz que eu ia casar. Deus! Aleluia! Aí, depois eu ouvi, olha só, por que Deus me fez passar por isso? Uma colega de trabalho, olha, todos somos observados. Aí um dia ela falou, se acontecesse um negócio desse comigo, eu morria. Perder um dente da frente antes de casar, nunca.
Então, quando eu dei testemunho de como Deus me restaurou para entender qual era o lugar principal, aquilo abalou o conceito dela de felicidade, de autoimagem, de mulher. Ou uma mulher que pede um dente, uma mulher que pede um peito. Ai, quem vai ser de mim agora sem minha mama? Uma mulher sem mama. Ai, quem vai ser... Então, essas coisas, a caminhada com Deus nos organiza. Ai, eu fui estuprado pelo meu pai, pelo meu padrasto, meu avô. E agora? Existem mulheres que passaram por isso, choraram, foram destruídas em algum aspecto, mas depois encontraram a reconstrução em Jesus. Aleluia. Não é verdade, Carla? Eu conheço algumas. Deus é lindo. Então, essa mudança de lente é para ajudar a gente no processo doloroso em que nós estejamos passando, para que a gente aprenda a usufruir desse relacionamento. Porque é um relacionamento poderoso, muda tudo. Sabe aquela dor que não sai nunca? Aquele medo de viver? Isso é reorganizado e colocado do tamanho dele. Porque quem é que não tem medo de alguma coisa? Todos nós. Mas nós precisamos colocar o medo do tamanho dele. E não debaixo de uma lupa gigante que me trava, que me paralisa. A palavra de Deus nos traz essa possibilidade. Por que a palavra de Deus nos traz? Porque já foi dito aqui. Eu preciso pronunciar, eu preciso exercer fé e eu preciso continuar esse relacionamento. Amém? Pode passar o próximo, amigo, por favor. Tá, então assim, volta a imagem ali. Nós estamos nesse contexto aqui. Então, um contexto muito doloroso. Talvez você tenha sido aquela criança abandonada, judiada. Talvez você tenha passado ou esteja nesse contexto de não teve uma infância cuidada, viveu com pais que estivessem na drogadição, no álcool. E aí a gente sabe como isso pode ser desorganizador de uma identidade. Como isso pode ser doloroso para a gente se libertar de uma imagem como essa. Eu sou filha de alcoólatra, ex-alcoólatra. Ele é falecido e Deus me fez morar com meu pai a partir dos 18 anos. Não foi à toa que Deus me chamou aos 18 anos. Porque meu pai tinha um problema com algo sério, questões muito sérias. Eu vivi só com ele 9 anos, cuidando dele. E Deus trabalhando, exercendo a misericórdia, foi muito difícil. Então eu sei o que é um lar com alcoolismo. Eu sei o que é um lar com brutalidade. E também a coisa mais linda é, hoje eu sei diferenciar um lar que tem Jesus de um lar que não tem Jesus. Eu vim de um lar que não tinha Jesus. A despeito dos meus pais terem me batizado, eu fiz a primeira comunhão, mas eles não tinham Jesus como Senhor da vida deles. E isso faz toda a diferença. Porque é fácil dizer, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas Jesus te orienta para um caminho e você faz só o que você quer. É diferente. A Bíblia é muito clara a respeito do que nós devemos fazer. Claro para quem está buscando. Porque quem não está buscando, não vai enxergar. Vai achar que é exagero da nossa parte. É exagero do que está escrito. Mas, paradoxalmente, que a Bíblia é assim, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ou seja, numa situação de dor, de ruindade, aí Deus vem com o poder dele. E é isso que a gente precisa buscar. Não é só que os nossos problemas sejam resolvidos, que dá vontade, que dela não tem problema. Hoje a minha oração é, Senhor, que eu não pecasse. É muito difícil, Senhor, administrar as consequências do pecado. Quando você aprende que algumas coisas acontecem porque você deu legalidade, porque a sua família deu legalidade, aí você, meu Deus, agora como é que eu vou consertar isso? Ele continua. Porque a maioria das coisas são consequências do nosso pecado. E às vezes, se não são do nosso pecado, é pecado com quem a gente convive. E a gente tem que se envolver uns com os outros, então não é fácil? Nunca foi. Mas é possível? Oh, glória! É muito possível. Então a gente tem que aprender a olhar para isso com a lente do cristão e não com a lente do mundo. A lente do mundo é
Quem deixou essa criança tem que ser preso e tal. Eu trabalhei 30 anos na educação em parceria com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Segurança. Então, às vezes, vamos tirar essa criança daqui, desse lado. Joga ela num abrigo, ela é mais abusada do que ela estava aqui. Então, neste mundo não tem solução sem Jesus. Nossa, cara, você é radical. É o que eu tenho vivenciado, querido. Então, assim, com Jesus, até a circunstância que o mundo diz que não tem solução, tem. Aleluia. A igreja do Senhor vive demonstrando poder por causa da presença dele. No mundo legal, Deus já mexeu no computador de juiz. Então, quem vive e tem fé, vive milagres, como é escrito na Bíblia, a despeito desse contexto. Então, se você está fragilizado por qualquer um desses contextos, você já foi maltratado ou é maltratada, vamos buscar justamente. É nesse ajuste que o Senhor vai agir e vai nos dar condições de superarmos, porque assim como minha mãe ensinou, ok, eu não queria passar pelo câncer, mas se Deus tem isso para mim, me dá forma de passar. Minha mãe está viva, para honra e glória de nome de Jesus, há 25 anos. Tem gente que não está e também em tudo dá graças. Mas eu quero dizer assim, independente do resultado, vamos louvar a Deus, vamos aprender a louvar a Deus. Próximo, amigo, por favor. Aqui, explica uma coisa que Deus só abriu meus olhos muitos anos depois de tê-lo aceitado como Salvador. Diz assim, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus coloca o homem e fala para ele dominar, nós administramos só o físico, nós administramos o emocional, nós administramos o espiritual. Então eu quero convidar você para entender que Deus nos deu autoridade para dominar a terra. E na autoridade do nome de Jesus nós precisamos aprender a dominar a terra. Amém? Próximo, querido, por favor. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Naquele contexto, quando o homem come, ele come e ele tem conhecimento. E isso não é para uns e para outros, é para quem crê, para quem deseja. Porque isso independe de sermos cristãos. Por exemplo, o celular não está aqui. Mas se você pegar um celular e disser assim, você vai falar agora com alguém que está lá no Japão. Nós acreditamos, nós estamos com ele aqui. Mas alguém um dia foi ousado e disse, eu vou criar alguma coisa para falar com alguém ao mesmo tempo no Japão. Como será que ele não deve ter ouvido risadas, escárnios? Entende como é? Você entende? Eu não entendo como funciona um celular até hoje. Por mais que abram aqui, diz que esse chip funciona isso e aquilo, mas de onde vem? Como que é uma imagem? Como que é simultâneo? Por onde vem aquela imagem? São muitas explicações que vão dar a ordem e o fundamento para nós crermos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí você pensa, foi dado só para uns? Não, foi dado para mim e para você. Só que quando a gente foi crescendo, disseram que a gente era burro. Ou então nem disseram, nos amaram tanto que ficaram nos poupando, não deram coisas difíceis para a gente aprender, para estimular a inteligência. Pai e mãe que ficam com muito medo da gente aprender. Ele corta as nossas asas. E nós fazemos isso com os filhos, se nós não entendemos o lugar de desafios para os filhos. É muito sério você ter medo de tudo, viu? Como mãe, como tia, como quem está cuidando de criança. Você tem que ensiná-la a ser seguro, mas você tem que acreditar e desafiar. Não, você vai dar conta de passar por isso. Ai, mas eu estou com dificuldade, não dou conta. Ai, não vou deixar meu filho passar essa humilhação. Não, você está perdendo, tirando a oportunidade dele de se desenvolver e superar-se. Meu filho, eu sei que é difícil, mas você vai dar conta.
Vamos encontrar uma solução? A mãe não tem a solução ainda não, mas vamos encontrar. Eu tenho 3 filhos. Então, cada um tem uma necessidade. E às vezes, você não tem a resposta. Mas você precisa posicionar-se e falar: Deus, me ajuda. Meu filho está com uma demanda, eu não sei. E confiar que Deus permite que os filhos da gente, que nós passemos por dificuldade. E falar: Senhor, e me ajuda a ensinar isso para o meu filho. Porque se você for ensinado por pessoas muito medrosas, essas pessoas vão fazer esse ensinamento e fará com que você também: eu não quero que meu filho seja humilhado. E aí você perde a oportunidade do seu filho desenvolver uma dignidade. É muito importante a gente entender, obrigada, amigo. É muito importante a gente entender que, olha só, aprender com prática. Eu tive parentes que me foram muito assim, é muito bom a gente ter uma família grande. Porque 2 tias passaram o mesmo problema. Uma, ai que susto. Glória a Deus. Uma, os filhos não tinham pai direito. E aí ela tinha dó. Ai, mas eu não quero que meus filhos sejam humilhados na escola, que isso e aquilo. Então, toda vez que o filho era para ser disciplinado, não, ninguém vai ficar humilhando meu filho, não. O primeiro passou na mesma classe que eu. Ele deu birra, disse que não ia ficar, e ela: não vou fazer meu filho. Olha, gente, há quantos anos? Eu tenho 54 anos. Há muitos anos atrás, então, ou seja, desde sempre mulher, ela pode botar o filho a perder. Então, ele não quis ficar na nossa sala, estava na sala com 7 anos de idade, ele chorou, saiu correndo, e ela foi proteger o filho dela, a irmã da minha mãe. Porque a minha mãe ensinou assim: minha filha, se tiver um professor chato, faz de conta, só presta atenção na aula. Sempre vai ter pessoas boas, legais e tal. Você vai ficar mudando você? Então, quando você não ensina que aquilo faz parte da vida, não, meu filho não merece passar por isso. Não, realmente, para nosso coração não merece. Mas nós precisamos ensinar para o filho que aquilo é doloroso. Então, aquele primo não aprendeu a ficar ali naquele lugar. Foi tirada a possibilidade que aquele era... Sabe quando o casulo da borboleta está abrindo? Algumas pessoas vão lá e abrem. Aí você aleijou a borboleta. Você viu? Onde ela está fortalecendo é na dificuldade. Vai ensinar que aquilo vai passar. Vai ensinar como mudar o pensamento. E aí você... Não, meu filho, você vai continuar assim. A escola é o seu lugar. É a única coisa que não vão tirar de você. Nós éramos do mesmo tipo de família. Ninguém era rico. E o único caminho para nós desenvolvermos era o estudo. Mas ela tirou o filho porque ela ficou com dor. Queridos, olha o tanto que amor demais mata, aleja filhos. Se você não tem uma autoimagem organizada sobre si, vá aos pés do Senhor e pede para organizar. Senão você está alejando seus filhos. Aí outros primos iam trabalhar, mas o chefe falou assim comigo: filho meu, ninguém vai ficar gritando não. Vem meu filho, eu te sustento. Está sustentando até hoje. Então, já o meu discurso foi outro. Meu pai é alcoólatra. Minha filha, teu trabalho dignifica. Vai lá e faz seu trabalho, presta atenção que os outros fazem, não. E assim, minha mãe foi criando a gente. Ela faxineira, meu pai garçom. E a gente foi passando pelas pessoas com respeito. Porque tem mãe que ensina, aquela professora fala alto, aquela não sei o que, bota adjetivo. Quando chega na escola... Aí o menino falou: educado, de onde ele ouviu aquilo? Da boca da mãe e do pai. É desse jeito. Aí, como é que você... Porque o reino de Deus, ele foi estabelecido com hierarquia. Eu é que preciso aprender que o meu tamanho não muda se alguém gritar comigo. Dói. Mas o meu valor é o mesmo. Eu fico muito envergonhada, eu fico chateada, mas não muda. Então, quando eu começo a trabalhar na adolescência, na juventude, que um chefe é desorganizado, eu tenho que ensinar meu filho. Ou eu tenho que, a minha mãe tem que me ensinar. Minha filha, tem gente que é desorganizado, meio desrespeitoso, mas vai passar, você não vai passar a vida toda com esse chefe, não. Nós precisamos pagar a conta da luz. Mamãe não tem condições, você está ajudando. Não, meu filho, sai desse emprego, você não nasceu para passar essa humilhação, não. Meu Deus, nós estamos acabando de ensinar para o filho que o mundo tem que ser todo tratado como um reizinho. Ninguém vai tratar a gente como rei.
só como filhos amados ao Pai. E à medida que a gente ensina o filho, alguém gritou com você, dê dignidade. Deixa a pessoa gritar, daqui a pouco você responde como, não foi isso que aconteceu, então me perdoe, eu não sabia, ninguém me explicou. Ensina seu filho a se responder com dignidade, mesmo que as lágrimas estejam. Mãe, mas eu quis chorar. Chora, filho. Isso não diminui você, não. Nem como homem, nem como mulher. Ensina o filho a dizer, se o senhor deixar, eu explico. Isso não foi assim. Não foi do jeito que ela falou, não foi do jeito que aconteceu. Ensina o filho a ter dignidade, passando pela dificuldade. Mas a maioria de nós ouve o que de um pai ou de uma mãe? Filho meu, vai levar isso não, já foram para casa. Um dia é que vai ter um emprego que todo mundo, o patrão, vai ser bonzinho. Nem no serviço público, nem em lugar nenhum. Vão ter pessoas bacanas, vão ter pessoas de Deus, vão ter pessoas educadas, mas vão ter essas pessoas usadas pelo inimigo, ou pessoas muito fragilizadas. Eu preciso ensinar meus filhos a lidar com elas. Eu preciso aprender a lidar com elas. Quando eu aprendo a lidar com elas, eu fortaleço a minha identidade e meu filho se espelha em mim. Se eu chego falando mal do chefe, essas coisas, ele vai aprender que trabalho não é um lugar bom para ser. Melhor então ficar aqui, bebendo, é melhor então sair com os amigos, ficar até tarde, porque no emprego, aquele chefe. Então ele vai crescendo com essa mentalidade que não vai ajudar a se desenvolver. Então o reino de Deus nos coloca no nosso lugar. Nós não somos melhores que ninguém, mas ninguém é melhor que eu também não. Entendeu a diferença? Então na hora que alguém gritar, olha para ele como igual, dói, mas diz, hoje eu estou na função de empregado, mas Senhor, eu preciso pagar minhas contas. Senhor, seja o meu justo juiz neste lugar. Eu já passei muitas circunstâncias maravilhosas que Deus me permitiu humilhação, mas depois me exaltou. Porque a gente entrega para Ele. Então é isso que a gente precisa aprender. Senhor, me socorre. Senhor, eu estou morrendo de vergonha de voltar naquele lugar. Senhor, vai à minha frente. E aí na vergonha, o Senhor te exalta. Na humilhação, o Senhor te exalta. A Bíblia ensina isso para a gente. Na intimidade da oração. Na intimidade de conhecer para que o Senhor nos criou. Pode passar, por favor. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Pode passar, nós já sabemos que Deus mandou, Deus criou a mulher. Isso aqui, e a mulher diz, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Sabe o feminismo? Eu fui criada para ser feminista. Justamente porque meu pai era desorganizado, ele não ocupava o lugar de sacerdote do lar. Um homem que não conhece Jesus, ele não vai ocupar esse lugar. Até mesmo quem aceitou Jesus está no processo e às vezes eles levam tempo para se libertar, mesmo frequentando a igreja. E eu preciso compreender isso. Eu não posso exigir do meu marido só porque ele vem à igreja todos os domingos, terças. Ele ainda não foi transformado. Talvez eu também não tenha sido. Então, ajustar a lente para isso tira um pouco do peso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Por que nós passamos muitas coisas aparentemente injustas? Porque foi a Eva que desobedeceu contundentemente. Por que a Eva desobedeceu? Na nossa constituição biológica, fisiológica, nós temos mais hormônios que os homens. Nossa maneira de pensar e funcionar é diferente da maneira dos homens. A gente vai argumentar mais, a gente vai ser mais criativo, a gente vai ter mais resolução, porque a gente gera vida. E para gerar vida, os hormônios, tem que estar aqui pululando. É um paradoxo. É uma honra gerar vidas. Mas para isso eu funciono de uma maneira muito... E aí Eva foi e manifestou aquilo. Visão. Tem mulher, a maioria de nós leva o homem para as alturas. Como? No sexo, sim. Mas principalmente, amor, olha aquilo ali, olha aquele negócio. Amor, vai, aceita isso. A gente sempre é a mulher que está conduzindo, não é? Isso é uma honra, não é um peso. Você não está no lugar errado. O feminismo, ele é consequência de um homem longe da presença de Deus. O feminismo é consequência de homens que não souberam por que nasceram, por que foram criados. E o inferno mira no homem. Porque se um homem estiver alinhado com Deus, a mulher será amada, os filhos bem cuidados e a sociedade feliz, organizada.
Então, o inferno já mira no homem para ele ser tentado demais pelo sexo, para ele ser infiel, desorganizado, deixar a mulher infeliz. Aí nós temos tudo isso que a gente administra. O homem ser estuprador, o homem espancar. O homem longe da presença do Senhor, ele é alvo do inimigo. As fraquezas dele. Então não é fácil ser homem, porque ele tem uma responsabilidade grande. Deus deu uma ordem para ele dominar. Mas se ele não buscar a presença de Deus, ele maltrata, ele desrespeita, ele mata com a mulher viva, mata o emocional da mulher, porque ele concorre com toda essa composição extraordinária que Deus deu para nós. Ele se sente ameaçado quando a mulher vai à luta, quando ela estuda, quando ela trabalha, quando ela tem ideias brilhantes, e ele não está alinhado com isso, ele se sente ofendido, a masculinidade dele vai para o chão. Por isso que ele começa a maltratar a mulher. Porque ele não está alinhado com Deus. Ele não tem o Espírito Santo conduzindo os pensamentos dele para ele se sentir bem com aquela mulher. Ele não está conseguindo fazer o que tem que fazer. Então, uma mulher posicionada, ela vai começar a interceder por aquele homem, vai entrar numa batalha espiritual. Mas tudo sou eu? Nos cursos que eu dou para as mulheres, assim, mas tudo somos nós? Tudo não. Mas o que nos cabe, eu quero convidar você a entender que é uma honra. Aleluia. É uma honra nós sermos capazes de fazer tudo que Deus tem nos dado condições de fazer. E também é um desafio a gente aprender a funcionar como mulher de novo. Eu fui criada no feminismo. Então, eu aprendi cedo a dirigir carro, que pegava um fio lá no acelerador quando quebrava, pela janela. Eu aprendi a colocar carro para funcionar na segunda, antigamente. Eu fazia um monte de coisa que eu não fazia. Eu aprendi a procurar solução. Aí o que eu orei quando eu fui aceitar Jesus? Eu falei, Deus, mas eu não sabia que eu funcionava desse jeito ainda. Aí, à medida que eu fui trabalhando, fui me formando, eu fui vendo que eu coordenava o trabalho. Eu fui entender que a habilidade que Deus me deu era de governança, de gerência. Então eu podia pegar um grupo que fosse, do tamanho que fosse, eu fazia o grupo se organizar. Então eu descobri que eu tinha o poder de mandar. E aí eu falei, Deus, quando tu me deres um casamento, se tu tiveres um casamento para mim, me dá um homem administrador, porque senão eu vou administrar com jeitinho. E eu sei que não é assim que o Senhor quer. Eu ainda não sei como é ser uma mulher submissa, mas eu quero que o Senhor me dê um homem administrador. Ai, oração abençoada. Glória a Deus. Então eu tenho um homem assim, diferente de mim. Eu nasci para estudar, para aprender. Meu marido não foi criado para isso. Ele foi criado para criar gado, para a natureza. E era uma resposta de oração, porque eu queria um homem que gostasse de natureza, de família, de criança. E ele é isso no tutano, bem distante do que eu fui criada. Então imagine 21 anos de casamento nessa configuração. É Deus me tirando um pedaço da Carla para lá, tirando um pedaço da Carla para cá, para responder minha oração. Eu queria aprender como é ser uma mulher submissa. Os primeiros 10 anos foi só de moedura, porque Deus nos coloca lá no oleiro, né? Lá, e aí vai tirando o barro, você daqui a pouco você não tem mais forma. Ei, pra que eu casei? E tal. Aí depois, quando você perde a identidade, aí você fala, Senhor, mas tu nos uniste. Isso não é falando rindo, não é falando chorando, não é destruído. Senhor, mas tu nos uniste. Meu pensamento hoje é de vós. É o pensamento que o mundo ensina. Eu casei para ser feliz. Então, vai ser feliz no lado. Só que Deus já tinha me ensinado que as coisas do mundo não são as dele. Então, um dia, a gente mora numa chácara e tinha umas bananeiras que hoje não existem mais lá. E eu fui para, como Jacó foi para o anjo. Eu falei, eu não saio daqui antes de mudar o padrão do meu pensamento. Eu só encontro resposta para ir para um lado e ele para o outro. Eu só encontro resposta para dizer que eu estou certa e estava e ele está errado. Mas eu entendo que o Espírito Santo nunca vai direcionar uma mulher ou um homem para a separação de um casamento. O Espírito Santo nunca vai direcionar alguém para a promiscuidade, para retaliar alguém. O Espírito Santo nunca vai me direcionar para tomar comprimido para eu aliviar a dor. Então eu falei, Deus, eu quero, está doendo demais, eu não encontro solução. Os pensamentos que chegam aqui são os pensamentos naturais de uma mulher natural. Pai, me ajuda. Me dá os teus pensamentos. Se eu voltar para lá, eu não dou conta. Me ajuda.
E orando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e nada. E daqui a pouco parei de falar e só chorando e orando. Daqui a pouco, irmãos, uns minutos grandes, veio um vento, começou a sacudir a copa ali das bananeiras. E assim como o vento balançou aquelas bananeiras, os pensamentos do Espírito Santo chegaram. De conciliação, de referência. Então, eu estou trazendo o quê? Batalha espiritual. Não, Carla, era só um pensamento. Não. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E contra o que eu luto? Contra as potestades do quê? Do ar. Então, essas potestades do ar alcançam o quê? Os pensamentos, que vão descendo para o sentimento. Então, se você ainda não encontrou uma solução, largue mão da solução ruim, que se dobra aos pés do Senhor, como Ana fez, porque o Espírito Santo está com a tua solução em mão. É só você afinar o teu ouvido com o dele. Lindo como Deus trabalha no coração de um homem e de uma mulher. Eu falava A sobre a jarra, isso é jarra. Aí ele falava B. Nós estávamos falando sobre a mesma jarra, mas eu usava A, por causa da minha cultura, da forma como eu fui criada, e ele falava B, por causa do universo masculino, É tanta coisa que interfere. Então, um dos dias, isso já é outra coisa. Um dia também nós estávamos lá, não alinhava, já tínhamos tentado conversar não sei quantas vezes, quando conversava, ficava aquelas afrontas e de, eu não disse isso, você que disse aquilo, você interpreta isso, você que interpreta, vem você com isso. Então a gente ficava assim. Daqui a pouco, aí tá, passou um dia orando, aí um dia ele falou, amor, sentou lá na rede, falou, amor, vamos conversar. Eu falei, eita glória, esse homem nunca chegou pra conversar direito. Vamos lá. Quando eu sento na rede, entra o carro do irmão dele no quintal. Vou pro banheiro, dou uma choradinha, passo um batom e falo, Senhor, entendi. Já é outro nível que a gente vai. Entendi. Não é para nós conversarmos nessa circunstância? Então eu te entrego. Porque esse problema aqui eu também não dou conta de resolver. Então eu não vou falar mais. Eu peço que o Senhor me ajude a depender do Senhor. Passou-se o tempo, a circunstância ali. E eu, e ali, por que era difícil para mim? Porque eu trabalho com a palavra. Eu trabalho com argumentação. Eu trabalho com convencimento, com esclarecimento de mente, que não fazia isso com meu marido. Por quê? Porque eu não ia ganhar meu marido nesse terreno. O terreno de ganhar meu marido era no joelho, na dependência de Deus. Naquele dia no banheiro eu falei, eu não vou administrar mais as coisas sozinha. Espírito Santo, vem ser o terceiro no nosso casamento. Quando eu tiver que reclamar alguma coisa sobre ele, eu vou reclamar com o Senhor. Porque o Senhor é que dá conta de alcançar o coração dele. Eu não dou, as minhas palavras não alcançam. Eu converso com qualquer pessoa, tendo casal. As pessoas se reconciliam, mas o meu casamento era o quê? Deus está trabalhando aqui. Vertical, meu relacionamento de dependência com Deus. E aí, consequentemente, à medida que eu e Deus ia tirando pedaços da carne a respeito do que eu tinha, a respeito do que era o casamento, ele ia me alinhando como uma mulher de Deus. Aí o mundo espiritual alcançava o coração do meu marido. Aquilo que eu nem precisava mais conversar. Meu marido, ele é perfeito e eu também não. Mas nós nos ajustamos muito, nós já entendemos. Ele é um homem que busca a Deus também. E ele foi entendendo que a maneira de dele funcionar era muito dura. Mas mudou totalmente? Não. Eu mudei totalmente? Não. Mas nós hoje já avançamos de como nós resolvíamos. E esse tem que ser o objetivo da gente. Não é que uma coisa mude da noite para o dia, porque não é assim. Mas cada conquista a gente comemora e louva a Deus e fala, Senhor, me ajuda com o próximo passo. Não abre mão do seu casamento que Deus te deu por uma vã percepção de que um outro homem vai te fazer melhor, a não ser que ele te bata. O físico nunca, tá, gente? Agressão física, não. Peça ajuda à igreja. Pode passar aqui, por favor, meu tempo já está acabando, já acabou o tempo. Então, qual é o seu limite? Cada um tem o seu. Eu conheci mulheres que elas aguentaram o casamento, apanhando, até o homem ser liberto. Eu não sei se eu daria conta, provavelmente não daria conta. Mas teve mulher que tem que. E se você me perguntar, cara, o que eu faço? Querida, vamos buscar ajuda. Não se permita levar um tapa, soco de nenhum homem. Não se permita, não se coloque nessa situação. Então busque ao Senhor.
Mas eu não posso dizer que a dinâmica do casamento dela tem que ser igual a dela, porque não é assim que Deus faz conosco. Ele nos alinha, que nós há uma conduta de fala, de respeito, mas é você quem vai dando conta. Não ouça a conversa de alguém e fala, que menina, se eu fosse você, eu tinha marcado esse homem. Você não está dando conta? Não é ela que está casada com ele. Então você administra conforme a tua fé. Vai buscando. Tem coisas que a gente não deve ouvir de outras pessoas. Agora, pode passar, por favor. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Isso é verdade. Eu e você sabemos o limite. Às vezes eu não devia ter falado daquele jeito. Ah, mas ele merecia. Eu sei que eu estou certa. Não administra nesse campo. Administra de outra maneira. De que campo, Carla? O Senhor é o justo juiz. Coloca Jesus dentro do seu lar como justo juiz. Carla, mas você está falando só da sua vida. Não, eu sou terapeuta de casal. Então, eu recebo cada coisa que as pessoas, a gente veio aqui porque é o último estágio. Assim, aquela coisa que o Senhor, qual é a orientação? Coloca o Senhor no casamento de vocês. Parem de degladiar um contra o outro. Vocês não estão degladiando contra o outro, vocês estão degladiando contra o inimigo que vocês estão dando lugar. E Deus restaura, torna muito melhor o casamento com a presença do Espírito Santo, algo que o inimigo diz, não tem mais jeito para vocês, não. Não é verdade. Não desistam do que Deus estabeleceu para vocês. Amém? Pode passar, por favor. Então, lembre-se disso. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Carla, mas quando eu vi, eu já estourei. Então, vamos antecipar. Se você sabe que aquela circunstância você vai gritar, faz um acordo com ele quando vocês estiverem em paz. Amor, vamos combinar uma coisa? Você sabe que às vezes o tempo não dou conta. Quando nós estivermos irritados, eu vou pedir um tempo, aí a gente dá e depois a gente volta para conversar. São acordos que a gente vai construindo. Ah, eu sou passiva demais, Carla. O meu problema é que eu não falo nada. Então escreve. Porque na hora que eu vou conversar, tudo some. Então escreve. Organize seus pensamentos, ora, escreve um diálogo, uma conversa bonita. Amor, sabe aquilo? Eu queria dizer isso para você. Deixa eu ler para você. Na hora que eu vou falar, eu não tenho, não consigo. Ah, mas eu não estou bom de escrever direito. Então grava. Hoje nós temos muitos recursos. O que não pode, mas eu não estou bom de fazer nada disso. Então vem frequentar as reuniões de oração. Porque aqui você vai obter. Sempre. Aliás, essa é uma das questões muito importantes. Pode colocar o próximo, por favor. Então, quais são as estratégias? Primeiro, eu preciso entender que eu sou filho de Deus. Muda esse pensamento. Oh, você não nasceu para ser feliz, não. Esse homem só quer larga dele. Silencia essa voz e reconhece que não é o Espírito Santo. Carla, mas eu não consegui ainda. Então, faça igual ela orientou. Pegue uma palavra, decore aquela palavra, leia em voz alta, lava a louça ouvindo o louvor. Carla, mas eu já estou fazendo isso. Continua. Continua, não faça mais sozinha. Eu e meu marido temos intercessores. Ninguém vive sozinho, porque a gente não dá conta. A batalha é ferrenha. O inimigo não brinca de ser adversário. Não é porque você é uma pessoa fiel hoje que amanhã está garantido. Jesus disse, quem está em pé, cuide para não cair. Se não fosse assim, nós não veríamos tantas lideranças de igreja hoje caídas, destruídas com lares, separadas. Por quê? Por algum momento não teve quem desse cobertura. Por algum momento eles esqueceram que Deus é quem os sustentava. O ativismo, a trabalhar demais, trabalhar. Tem hora que a gente tem que cuidar da nossa família. Tem hora que a gente tem que negar. Você não é Deus. Se você não for aquela pessoa, Deus vai enviar outro. Porque você tem que socorrer sua família, sua casa. Então o equilíbrio é pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse lugar de Deus me ensina a ser dependente de Ti, totalmente dependente de Ti. Essa oração. Próximo, por favor. E aí, como nós saímos disso? Porque, volta lá rapidinho. Estratégias, próximo. Tá. Nós precisamos nos enxergar desse jeito. Eu preciso entender que o mundo espiritual é desse jeito. Quando nos reunimos em oração, nós nos tornamos isso aqui no mundo espiritual. Não é ficção, é fato.
Uma mulher que ora, um ser humano que ora, um jovem que ora, uma criança que ora, ele derrota um exército inimigo. Vocês sabiam disso? A gente desconhece o poder de Deus que Deus nos colocou nas mãos. E eu e você precisamos. Eu quero que a gente abra aqui em Hebreus, capítulo 5. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 5. Versículo 11, amigo. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 11. A maioria das derrotas, elas ocorrem porque você nem sabe que você está levando um bandão. Vem soco de um lado, empurrão de outro, bandão. Nem precisa ser flecha muito forte, não. Por quê? Porque nós desconhecemos. Então vamos lá. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui está falando que cristão que conheceu a palavra não entendeu o básico, e aí ele diz nos versículos seguintes o que é o básico. Colocar Jesus como Senhor, santificação, obediência à palavra, e coloca o que é o básico. A gente não faz isso. Como é que eu quero vencer as batalhas? Como é que eu quero orar e a pessoa ser curada? Como é que eu quero orar e o casamento da pessoa ser restaurado? Nem o meu não foi, porque eu não obedeço o básico. A televisão corre solta dentro da minha casa. A música mundana corre solta. Então, qual é o processo de santificação? Sem santificação, ninguém verá Deus. A palavra de Deus diz. Aí a gente relativiza. Não, mas essa roupa aqui não tem nada a ver, não. Se a sua roupa é sensual, você faz favor de olhar para não ficar tentando os homens dos outros? Mas meu marido aprova, porque ele é um homem, porque ele gosta. E ele não foi liberto ainda, porque senão ele ia te ajudar. A gente precisa entender aquilo que é santificação. Santificação é o que dá a presença de Deus. Onde tem pecado, o Espírito Santo não adentra. Então eu preciso invocar a presença dele. Eu tenho que mudar o que eu ouço, consagrar o rádio do meu carro, da minha casa, os meus ouvidos. Na minha casa eu não assisto essa televisão, porque esse canal só fala de coisas contrárias à vontade do Senhor. Só passa novela que fala que isso que o mundo vive é normal, mas Deus diz que não é. Mas é só uma televisão. É um ídolo dentro de casa. A televisão é um ídolo. A internet é um ídolo hoje. O celular, o Instagram é um ídolo. Como que eu quero ver o poder de Deus na minha vida se eu não consagro a minha vida? E isso são consequências. Então eu preciso entender que quando eu oro, depois de obedecer ao básico, eu atinjo o mundo espiritual. Sabe aquelas testemunhas de mulheres assim? Quando eu mandei para tal lugar, tinha uma casa de pessoas desorganizadas, violência, seja lá o que for, contra o que você luta. E aí a mulher começou a orar. Eu tenho testemunho. Tinha uma casa de show perto da minha casa. Eu comecei, Senhor, muda esse lugar. Senhor, muda. Faz esse povo prosperar e te aceitar como Salvador. Liberta esse povo, Senhor. O tempo foi passando. Fecharam. Então eu quero te convidar a exercer fé. Ministra sobre a sua vida. Entra no seu quarto. Ora, aquele filme Quarto de Guerra nos ensina a equação. Expulsa Satanás da sua casa. Ai, todo mundo está triste. Repreenda esse espírito de depressão. Entra na tua casa, unge, coloca louvor, muda os móveis de lugar para o seu padrão mental mudar. Muda a estrutura.
renova. Eu estou sem força para limpar minha casa, Senhor, eu vou chorando, mas eu vou limpar. E aí a gente muda o padrão onde Deus habita. E é assim que o Senhor vai nos transformando. Daquelas mulheres simples, da saiona. Eu não sou saiona, tá, gente? Isso aqui é a respeito às igrejas que eu vou. Eu uso calça também. Mas eu quero dizer que se alguma coisa nos identifica, não tem que ser para vergonha. Tem que ser para distinção. Antes de vir, eu passei numa parada lá da Fercal e tinham 3 jovens. Uma no coque, aqueles vestidos românticos. Falei, Deus abençoe as servas. Ali estava descrito, eram moças que iam para a igreja. Hoje não precisa mais de... Quem disse? Você dá um testemunho na sua roupa. É lindo. Toda vez que a gente está assim, abençoa, abençoa. Porque aí você vai vestir, Senhor, liberta. Cura, salva. Quando você sabe que você tem que se vestir com modéstia, porque dá testemunho. Eu e você sabemos que o nosso corpo é nosso, não tem problema. Mas por causa do outro, eu vou mudar as minhas vestes. Para dar testemunho de que o nome do Senhor seja glorificado. Então a gente precisa entender o lugar da mulher que é ridicularizada no mundo. Porque nós somos ridicularizadas. Nós que não fazemos determinadas coisas. Eu ouvi muito, você não faz isso para o pastor? Não sei o quê. E eu ria com eles, falava, o meu pastor manda em mim. Eu ia brigar. Mas a minha conduta ia fazendo com que eles me respeitassem. Eles não falavam mais palavra, não. A Carlinha está aqui, rindo. Não falava palavra no meu lugar de trabalho. Daqui a pouco eles faziam um piadinha, mas quem eles iam recorrer quando eles tinham problemas? A Carlinha olha por mim. Então você é ridicularizado, aguenta a afronta. Porque isso é honra. Isso é honra você ser ridicularizado por causa do nome de Jesus. Porque isso gera poder, autoridade no mundo espiritual. Foi para isso que eu e você fomos chamadas. Não compra shortinho para suas filhas. Eu tenho 2 filhas, maiores que eu hoje. Mas a mais velha, ela sempre foi aquela mulher avantajada. Então, quando ela tinha 10 anos, tinha umas colchonas. E eu saía nas minhas filhas, gente, eu quero a minha mãe, elas me viam com shortinho aqui. Eu falei, eu não vou vestir minha filha com esse shortinho, porque ela com 10 anos, para parecer que tem 13, 14. E aí eu chegava, não tem, é só isso, isso é bermuda. Eu falei, isso não é bermuda, isso é short. E aí eu falava, eu conheço um monte de mulher cristã. Ou fala para o pessoal das fábricas que vocês compram, que tem cristão aqui, nós não vamos comprar esses shortinhos. Aí elas começaram a trazer bermuda. Então você pensa que a outra era a perninha mais fininha, não chamava tanta atenção. Mas mesmo assim eu não queria. Porque tem gente para tudo. Então eu quero bermuda. Quero ensinar minhas filhas a andar de vestidinhos, mesmo tendo calça, mesmo usando bermuda para fazer educação física. Elas não são escravas, mas elas aprenderam. Hoje, há um tempo atrás, eu queria vestir uma roupa mais... mas essa roupa não está tão elegante. Eu falei, vixe. Elas me policiam, são jovens, atuantes, muito modernas, mas elas aprenderam o lugar da modéstia cristã, que as valoriza e as coloca como respeito. Então, é uma conquista, nada noite para o dia. A gente não sai do Egito com tudo transformado. Deus vai nos livrando. Às vezes a gente gosta tanto de uma coisa que não é boa, mas que vai nos dar autoridade no mundo espiritual. Não é para o pastor, não é para a igreja, é porque vai me dar autoridade no mundo espiritual. Pode passar, por favor. E a gente saiu disso. Pode passar de novo, por favor. Para isso, pode voltar. Pode passar. Tá bom. Desculpa passar, né? Tecnologia. Pode avançar, na verdade, né? Já acabou, né? Destrava, meu filho. Tem nada não. Olha só. Eu sempre disse assim, em qualquer lugar que eu ia fazer palestra, tem tecnologia, a gente faz. Se não tiver, a gente faz assim também. Porque o importante são as pessoas. E aí é um freio. Parou. Disse assim, parou. E eu paro agora. Paro para qualquer pergunta, consideração. E eu tenho um entendimento que a gente, numa conversa, não resolve tudo. A minha perspectiva é provocar para que você saia do lugar em que você está. Continue avançando. Está doendo? É aqui, no lugar com as mulheres, numa casa de oração, no corpo de Cristo, que as coisas são transformadas. Eu venho de um lar, de uma família materna, que a maioria das mulheres são separadas, 90%.
Quando eu casei, antes de casar, eu falava assim, eu só quero casar se for para quebrar essa maldição. A partir da minha geração, nós servimos e serviremos ao Senhor. As mulheres da minha casa, da minha família serão libertas, serão mulheres respeitadas, mulheres amadas, com homens que as respeitem. Então, aos 18 anos, eu comecei a ministrar sobre as minhas primas, sobre as minhas tias, e muitas já se converteram para a honra e glória do nome de Jesus. Então, a batalha que você está enfrentando, que a sua família não entende, Deus vai te honrar. Esse seu sacrifício é para a libertação de gerações na tua família. Creia nisso. Não é por acaso, em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu agradeço a oportunidade. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. E se alguém quiser fazer uma pergunta, uma consideração... Quer falar alguma coisa? Vem todo mundo pra frente. Vem cá, meninas. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém.